Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Esse aqui é um vídeo bem simplesinho, com uma dica bem rápida, sobre padronização de quantidade de casas decimais no Excel. Eu estou utilizando um exemplo aqui bem simplesinho também, só para você visualizar o que eu quero passar no vídeo, para entender se realmente é o que você quer, tá joia? Então aqui a gente tem várias equipes, aqui uma coluna com equipes e depois várias colunas aqui com as pontuações de cada rodada e um total no final. No entanto, conforme a gente digita, veja só, 0,9, 0,96. Aqui a gente tem uma casa decimal, aqui a gente tem duas, Mesmo que você venha aqui e digite 0,90, ok? Para você manter duas casas decimais como padrão, quando você aperta Enter, o Excel geralmente vai arredondar esse número aqui, porque ele vai desconsiderar os zeros desnecessários, Você pode fazer com que o Excel padronize a quantidade de casas decimais de todos os números aqui sem ficar fazendo isso um por um. Então não é porque aqui o 0,7 e o 0,9 tem uma casa decimal e você quer que eles apareçam com duas que você vai personalizar apenas esses dois. Até porque se você modificar outros números aqui e eles caírem para uma casa decimal, você vai ter que fazer essa configuração novamente. O que a gente quer é que todos os números sejam padronizados, tá joia? Todos mantenham o mesmo número de casas decimais, inclusive os números inteiros aqui, como o número 1. Para fazer isso de uma forma completa, geral, deixa eu até dar um zoom aqui, tá joia? Para ficar melhor aí a visualização, você pode selecionar todos os números que fazem parte da sua planilha e aqui na guia página inicial, no grupinho número, você vai encontrar esses dois botões. Aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Isso aqui vai depender de como os seus dados estão organizados, se eles têm mais casas decimais ou menos, tá? Então você vai mexer nesses dois botõezinhos aqui. Primeiramente eu vou aumentar, joia? Então eu cliquei aqui em aumentar casas decimais, então todos os números que tinham uma única casa agora ficaram com 2. O problema já está resolvido para mim. Veja só aqui, que agora o Excel já reconheceu que a maioria dos números tinha uma casa decimal e aumentou então para 2. Se você quiser, você pode aumentar mais uma ainda, então você vai ter números aqui aparecendo com 3 casas decimais, tanto quanto você pode diminuir. Lembrando que se você diminui casas decimais, olha o que vai acontecer aqui, no 0,72 aqui, na célula E3. O número é 0,72, mas se você diminuir uma casa decimal, o Excel ele vai arredondar esse número para 0,7. Não quer dizer que ele esteja valendo 0,7 agora, tá? Se eu clicar aqui no 0,7, eu vou ver aqui na minha barrinha de fórmulas que o valor dele é 0,72, ok? Então preste bastante atenção nisso. Quando ele for somar, ele vai somar 0,72. Você apenas diminuiu a casa decimal, uma casa decimal, e o Excel fez um arredondamento aí, tá joia? Mas não é isso que a gente quer, vamos selecionar todos aqui e colocar 2 casas decimais, por exemplo, para manter o padrãozinho. Então se a gente vir aqui em 1 e se realmente a gente digitar o 1, o Excel já vai colocar para mim a vírgula aqui e mais 2 casas decimais. Bem, se eu quiser padronizar então todas as minhas colunas ou todas as minhas linhas de uma única vez, você pode fazer isso, o processo é um pouquinho diferente, tá? Mas é no mesmo local. Então vamos supor que eu queira padronizar as colunas de B a F, tá? Então todos os dados que forem digitados daqui para baixo, mesmo nesses espaços em branco, eles terão que obedecer essa regrinha aqui de cima de 2 casas decimais. Nesse caso você pretenda selecionar as colunas inteiras, você vai vir aqui no título da coluna, clica na primeira, segura clicado e arrasta até a última coluna desejada. Você pode fazer isso com as linhas também, ok? Só que ao invés de clicar aqui para aumentar e diminuir casas decimais, como a gente não está vendo os demais dados aqui embaixo, porque eles não foram digitados ainda, você pode clicar aqui na setinha do grupo número, tá? E aqui na janelinha formatar células, você vai vir aqui no tipo número, porque a gente está lidando com números aqui, tá? Então você vai selecionar a categoria números, número, e casas decimais aqui você está vendo que está com o número 2. Você pode manter o número 2, se você quiser aumentar ou diminuir, você coloca para aumentar ou diminuir. Claro, você pode colocar aquele separador de milhares também, se você quiser, tá joia? E aí a vírgula fica só para as casas decimais. E aí você dá um OK aqui, então todos estão formatados com 2 casas decimais. Poxa, Edu, não tem problema que essa formatação de número tenha pegado aqui os cabeçalhos em texto? Não, não tem problema nesse momento, tá? Aqui embaixo, então se você digitar qualquer número aqui, por exemplo, 1, ele vai aparecer com 2 casas decimais, tá? 0,2 vai aparecer 0,20. Olha só, 0, e colocar um número grande aqui, então o Excel vai arredondar ele para 2 casas decimais, tudo bem? Nesse caso, como a gente tem aqui alguns
cabeçalhos, né, como texto aqui, se você selecionar todos eles, como a gente selecionou a coluna completa, você vai perceber que eles estão aparecendo como números, formatados como número, né? Não é legal, né, se bem que isso aqui não vai fazer muita diferença pra gente, mas não é legal deixar isso aqui formatado como número, já que eles são texto. Então você pode voltar aqui para o formato geral, que é o formato padrão do Excel, ou então o formato de texto aqui embaixo, tá bom? Tem o formato de texto aqui, ou o formato geral, eu vou deixar no geral aqui, porque ele vai se adaptar ao tipo de dado que eu colocar aí depois, tá bom? Que é o padrãozão do Excel. Se você clicar aqui numa célula vazia, você vai ver que o Excel não coloca um formato específico para ele. Poxa, Edu, e se eu quiser formatar a minha planilha inteirinha com 2 casas decimais, como é que eu faço? Você vai vir aqui nesse botão aqui, ó, de encontro entre a primeira coluna e a primeira linha, né, que tem esse triângulozinho, vai dar um clique nele, e nesse momento você seleciona a sua planilha inteira. E aí você vai fazer o mesmo processo, tá? Você vem aqui na janelinha de formatar células do grupo número, você pode clicar inclusive aqui, tá, ó, no grupinho células, tá bom? Da guia página iniciar também, formatar e formatar células aqui embaixo, você vai sair no mesmo lugar, tá? Nessa abinha aqui, número, categoria, você seleciona número, deixa então 2 casas decimais ou quantas você preferir e dá um OK aí toda a sua planilha vai ser definida com 2 casas decimais, obviamente formatada como número, né? Aí qualquer coisa que você digitar aí que não seja número e quiser que seja formatado de uma maneira diferente, você vai ter que atualizar aquela célula especificamente, como uma data, uma hora, por exemplo, né? O Excel não vai reconhecer como data ou hora. Aí você vai ter que selecionar esse pedacinho que tem uma data, uma hora aqui, por exemplo, e vir aqui no grupo número e formatar ele como data, como hora, como moeda, por exemplo, porcentagem, enfim, tá? Mas aí vai depender muito dos dados que você tem aí, dos seus tipos de dados e da maneira como você quer organizá-los aí e tratá-los na planilha. Beleza? Bem, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se você tiver sugestões também, críticas, fique à vontade. Na descrição do vídeo você encontra mais informações, redes sociais do Excel Descomplicado e demais links interessantes aí. Tá joia? Te vejo então no próximo vídeo. Valeu, abraço, até mais.